Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Petcast. Estamos aqui hoje com a doutora Zaira Chagas, neurologista veterinária. Vamos ter uma conversa muito interessante a respeito do que é a neurologia veterinária para a medicina veterinária. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Doutora Zaira, Oi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Conte para nós aí um pouquinho, você se formou onde? Formei na UFLA em 2020. Logo depois já emendei uma residência em Clínica Médica de Pequenos Animais, que terminei ano passado. No final de 2020 também me matriculei numa pós para me especializar na neurologia e terminei a pós agora no início do ano. A pós em neurologia você fez? Eu fiz na Anclivepa, em São Paulo. Na Anclivepa, em São Paulo. A Anclivepa hoje ela fornece os principais cursos, né, digamos assim, de pós no país, né? Sim, sim. Tem um monte lá, neurologia, dermatologia, cirurgia, tem um monte. E como que você decidiu virar veterinária? Aqui a gente tem público, tem aluno, né, que se espelha em vocês para depois seguirem carreira na veterinária. A gente tem colegas que estão aí trabalhando no dia a dia e a gente tem tutores como público, né? Então o pessoal fica curioso para saber a história, né, por trás de cada profissional. E você decidiu ser veterinária? Foi uma coisa bem clichê mesmo. Desde criança sempre gostei muito de animal, sempre fui rodeada por animais. Minha mãe sempre manteve, acho que não teve nenhum momento na minha vida onde eu não tive um animal de estimação. E eu vim de uma cidade muito pequena, a gente não tinha veterinário. Então, quando meus animais de estimação ficavam doentes, eles acabavam morrendo porque ficava por isso, não tinha nenhuma assistência, pelo menos na cidade, que poderia ajudar eles. Isso me deixava muito impotente desde muito criança. Então eu resolvi estudar isso para eu não ter que passar por isso de novo, e para outras pessoas não ter que passar por isso de novo também. Então a sua motivação principal sempre foi a questão de ter um atendimento diferenciado para os pets. Ajudar. No que eu puder ajudar. E você falou que a sua cidade é pequena, você é de onde? Sou de Santana da Vargem. Santana da Vargem, pertinho de Boa Esperança ali, Perto né? de Boa Esperança, Três Pontas, bem ali no meio. Interiorzinho de Minas mesmo. Interiorzinho de Minas, uma mini cidade. E como que a neurologia apareceu para você? Em que momento da faculdade, em qual situação você decidiu, não, eu gosto de neurologia, eu vou estudar isso aqui? Eu sempre achei interessante, mas eu tinha muita dificuldade de entender. Eu acho que muita gente pode se identificar nisso, ter dificuldade de entender. E durante a graduação eu tive pouco contato. Em estágio, tinha os casos, mas não era tantos, e a maioria deles terminavam ou em eutanásia ou ficava sem diagnóstico. Até que eu fui para Belo Horizonte fazer estágio supervisionado na UFMG, e lá eu acompanhei, e lá tem um foco muito grande em neurologia, tem diferentes profissionais que focam nessa área. Então eu vi muitos casos de neurologia e eu queria entender. Eu via eles conseguindo fazer o exame clínico, né, o exame neurológico. Eu queria entender por que tal alteração significava uma alteração ali, e pela primeira vez eu peguei o livro, sentei, estudei mesmo para conseguir entender, para eu conseguir conversar frente a frente com outros profissionais no mesmo nível, porque às vezes eles iam explicar e a gente ficava, tá ouvindo, mas não tá entendendo, sabe? E ali eu comecei a estudar, eu comecei a gostar muito e foi. E a neurologia ela é um pouco complexa mesmo, né? Porque ela depende de muito estudo, muito conhecimento na área.
E eu observo que mesmo na medicina humana ainda é algo complexo, né? Estudar o cérebro, estudar as transmissões nervosas, né? Exatamente. Ela é um pouco temida, assim, eu vejo, por todo mundo da área de saúde. É uma área um pouco complexa, mas depois que você pega o jeito, acho que depois fica mais fácil. Mas eu acho que o pessoal tem muito mais medo do que deveria. Ela é bem mais simples do que parece, sabe? E aí você fez esse estágio lá na UFMG, né? Uhum. E aí saiu de lá convicta, eu quero ser neurologista. Não sei. Eu saí, tipo, tava muito indecisa sobre neurologia e medicina felina, porque durante toda a minha graduação eu guiei a minha graduação, toda a minha formação, pensando em me especializar em medicina felina. E do nada me aparece neurologia e eu fiquei muito dividida sobre para que lado que eu vou. Até que eu, no meio da pandemia, né, eu entrei em residência e logo depois chegou a pandemia. Eu parei, né, a UFLA cessou as atividades e eu fiquei em casa. Aí nisso eu comecei a fazer curso. Fiz mais cursos sobre neurologia e foi nisso que eu realmente me apaixonei pela área. Eu falei, não, é isso daqui que eu quero. E aí, logo depois, surgiu a oportunidade. Abriu a vaga para pós, em especialização. Aí foi nisso. E a pós foram 2 anos, 2 anos... Foram 2 anos. Porque começou bem no final de 2020. Começou em novembro de 2020. Terminou em janeiro, fevereiro de 2023. Então foram mais ou menos 2 anos. A neurologia, ela, por ser complexa, por ter poucos ainda profissionais na área que trabalham com neurologia, qual seria o tempo ou qual seria a condição que separasse? Olha, até aqui isso é um trabalho de um clínico, e aí o clínico geral ele vai dar conta de conduzir isso bem conduzido. Mas daqui por diante a gente recomenda que se procure um especialista ou um especializado para que esse profissional conduza as coisas de uma forma mais completa, né? Uhum. Eu acho que é a mesma coisa que se aplica para todas as outras especialidades. No momento que o clínico acha que aquele caso está com uma complexidade muito grande, que ele meio que se vê num caminho, não sabe direito para onde ir, está com dúvidas sobre o tratamento, não sabe como... O conhecimento específico dele o conhecimento específico ele não tem. Acho que está na hora de mandar para um especialista, ainda mais que geralmente problemas neurológicos, lesões neurológicos, quanto mais tempo você demora para chegar num diagnóstico, para chegar num tratamento, pior é para o paciente, dependendo. Já que é um sistema que não... Quando tem uma lesão, ele tem muita dificuldade de ficar se regenerando, né? Então, nesse caso, o tempo realmente é essencial. E ficar, né, com dúvidas, ficar tentando tratamento não está funcionando, trocando tratamento não está funcionando. Então, às vezes, pedir a opinião de um especialista ou encaminhar para, pelo menos, saber ou melhor rota a se seguir, talvez seja o melhor para o paciente. E hoje também as especialidades com o clínico, isso conversa, né? Exatamente. Encaminha para o especialista faz ali o atendimento, a parte que ele precisa fazer e depois volta para o clínico continuar um acompanhamento, né? Exatamente. Quando me encaminho, eu geralmente já só fico naquela parte neuro, já passo todas as informações que eu vi na consulta, falo o que eu acho, pergunto a opinião do clínico também sobre o caso dele, até porque o paciente passou por ele primeiro, então às vezes ele viu alterações, presenciou alterações que eu não vi na consulta, então é tudo bem conversado, sabe? É um conjunto, né? É um conjunto. Na verdade, não se divide um atendimento, você soma um atendimento. Exatamente. Né? Os dois juntos vão ter uma condição muito melhor de resolver o problema daquele paciente. Exatamente, ainda mais paciente que às vezes tem vários outros problemas endócrinos, já passa por outros tratamentos. Às vezes o
próprio tutor, às vezes, me pergunta, em relação a isso, eu falo, não, essa parte é com o clínico que encaminhou, porque foi ele que iniciou o tratamento, eu faço a minha parte. Bom, a gente vê, né, na escola, ali no colégio, sobre multiplicação celular, que as células sofrem ou mitose ou meiose, mas a célula neurológica ela não tem mais um processo de divisão, né? Ela não aumenta, ela não reproduz. Exatamente, esse que é o grande problema quando a gente pensa num distúrbio neurológico. Quando a gente machuca um dedo, quando a gente tem uma lesão em fígado, essas células desses tecidos elas conseguem se regenerar, né? Isso não acontece no sistema nervoso. Quando um neurônio morre, outro não aparece no lugar. O que acontece é um outro fenômeno que a gente fala de neuroplasticidade, que é como se as células ao redor daquele neurônio que morreu aprendem com o tempo a fazer as funções que ele fazia antes, né? Mas dependendo da quantidade de neurônios que morreram, né, isso fica inviável, né, para o sistema nervoso central. Então, por isso, quando a gente tem um processo inflamatório, um processo destrutivo das células, a gente tem que parar o mais rápido possível, porque aí você diminui a chance daquele animal ter sequela, né? A sequela, ela aparece justamente quando esse processo de neuroplasticidade não consegue compensar a perda dos neurônios, né? Então, tem paciente neurológico que fica com algumas sequelas, ficam paraplégicos pro resto da vida, tem animais que ficam epilépticos, animais que ficam cegos, então... A gente vê, por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia às vezes com seres humanos porque a gente entende ainda que a medicina humana está um pouco à frente em algumas questões, sim, né, em relação certeza. à medicina veterinária. Mas a gente vê, por exemplo, então, pessoas que tiveram ali uma isquemia, alguma lesão, né, neurológica e que com fisioterapia elas foram recuperando o movimento. Aí, isso seria um exemplo dessa... Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Exatamente. A fisioterapia, ela é uma grande parceira da neurologia. Eu praticamente mando todos os meus pacientes para fisioterapia, porque ela acelera, ela ajuda o corpo, né, a fazer esse processo, né, porque é o neurônio aprendendo de novo uma nova função. Mesma coisa que nem a gente demorou a aprender a andar, aprender, né, a falar, é a mesma coisa. Então, são aprendendo de novo, tá? E eu fico pensando o seguinte, né? Hoje a exigência dos tutores, ela aumentou. Os tutores Sim. hoje, eles não aceitam mais um serviço veterinário igual a gente prestava antigamente. Uhum. Né? Veterinários, né? Não um veterinário específico, mas a classe como um todo, porque também não existiam recursos. As pessoas não tinham acesso nem a um exame de radiografia. Isso, quando era feito, era porque ia de noite, escondido no hospital, alguma coisa assim, radiografar Exatamente. um paciente. Uhum. A tecnologia veio, a tecnologia evoluiu, os veterinários começaram a se especializar, utilizar conhecimento específico, né? Buscar conhecimento específico para colocar em prática. E hoje a gente está num momento que a gente precisa de aprender a compartilhar o cliente, compartilhar o tutor. Uhum. O tutor não vai ser um tutor cliente de um único veterinário. Ele vai ter ali um clínico, ele vai ter um neurologista, ele vai ter um cardiologista, ele vai ter um endocrinologista. Uhum. E a gente precisa mostrar para o público, né, a importância do neurologista nesse nosso caso aqui. Então, quando acontece, por exemplo, uma situação de crise convulsiva, uma situação de trauma, o tempo disso é muito curto, né, para a gente ter um atendimento ali que realmente evite a sequela, igual nós conversamos aqui agora há pouco, igual você falou agora há pouco, né? Sim. Esses casos emergenciais, ter uma conduta correta é essencial para o prognóstico do paciente, né? O sistema nervoso ele é muito sensível, então minutos já contam. Minutos, um animal que fica convulsionando 10 minutos a mais, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte para ele, né? Então, nesses casos emergenciais, né, traumas cranianos, estados epilépticos, é essencial ter uma conduta correta. Então, é por isso que o neurologista é importante nessa parte. Porque, às vezes, é complexo demais, às vezes
A pessoa tem que não só cuidar ali do sistema nervoso, mas o animal tá com hemorragia em um lugar, o animal tá com pressão baixa. Então, às vezes é muita coisa para uma pessoa só. E ter um parceiro, um neurologista presente, com certeza, acho que ajuda nesses casos. Como que você faz, por exemplo? Hoje você trabalha com neurologia, você também tem ainda atendimento clínico, né? Sim. Mas não dá para você estar onipresente, não tem como. Então, o que acontece muito, entendo, são parcerias. Sim. Você tem clínicos que começaram a te indicar ali como a neurologista dos pacientes deles. Sim. E você, em contrapartida, provavelmente deve ter falado para eles, olha, eu preciso que você saiba pelo menos isso daqui para garantir que ele também chegue em condições para mim que eu consiga, né, trabalhar. A minha parte, geralmente eu passo meu telefone para os tutores e eu também fico em contato com os veterinários. Ultimamente até que eu não estou pegando muito paciente que precisa de um monitoramento o tempo todo. Os tutores, geralmente, quando eles têm dúvidas, quando o animal está passando mal, eles já vêm direto a mim. Mas o veterinário já me mandou mensagem, vai conversando, já não sei, me manda mensagem, me manda os exames. Às vezes eu falo quando que tem que repetir os exames, quando que tem que repetir as avaliações. E a gente vai conversando, fazendo essa parceria, né? O pessoal lá da clínica também já passei instruções nesses casos mais emergenciais do tipo. Já falei, em tal situação você não pode usar tal coisa, tal situação você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes com até os clínicos da VetPet de outras filiais, né? Daqui de Lavras, de São João, também fico ali disponível para tirar dúvidas também. E a mesma coisa acontece com os veterinários lá de Divinópolis também. Então, de outras às vezes, clínicas que são de outras parceiras, clínicas. né? Às vezes vem com dúvidas, vem perguntando, você acha que isso seria bom passar por uma consulta? Seria assim, devolvo o paciente. Fica uma decisão conjunta, né? Uma decisão conjunta. Até aqui você consegue ir, daqui para frente é necessário. Exatamente, mas tem muita gente que às vezes encaminha para eu já ficar com o paciente. Já vê que também viram que o problema só é neurológico mesmo, que não tem uma outra doença ali. Eles já fizeram a parte deles, entre aspas, e a partir dali eles já me encaminham o paciente e eu já fico mais responsável por aquilo, sabe? E a gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Por exemplo, meu cachorrinho teve uma crise convulsiva. Isso é o que a gente chama de primário? Isso é sempre primário ou isso pode ser secundário? Em caso, sendo secundário, após ter uma crise convulsiva, ele vai ter convulsão pro resto da vida? Não vai? Isso depende de muitas coisas? Depende. A crise convulsiva ela é dividida de 3 formas, basicamente. Tem aquelas que são causadas por causas extracerebrais, né? Ou seja, um animal que está com, por exemplo, uma glicemia baixa, está hipoglicêmico, teve uma crise convulsiva. O problema não é no cérebro, né? O problema é a glicemia baixa. Mas isso causou uma crise convulsiva. Uma alteração no rim, uma alteração no fígado, pode causar, além de crises convulsivas, também outras alterações comportamentais, dificuldade de andar. E depois a gente tem as causas intracranianas, né? Então, um tumor, uma infecção, uma sinomose, um trauma na cabeça. Então, nesse caso, são primárias, né? E tem a epilepsia idiopática, que é uma doença que o animal nasce e vai morrer com ela, né? Então, é uma coisa do animal, não tem uma causa para explicar, que nenhuma pessoa que é epiléptica. E simplesmente. As crises, elas têm intensidades, né? Diferentes e duração diferentes também, né? Sim. Isso é de acordo com o problema ou todos esses que você citou podem gerar vários tipos diferentes de crises convulsivas também? Todos eles podem causar diferentes tipos de crise. A gente tem as crises generalizadas, que é a convulsão, né? Que a gente está acostumado a ver.
que é o animal cair, ficar se debatendo no chão, às vezes faz xixi, faz cocô, fica babando. E a gente tem crises que são mais sutis, né? O que são as crises focais. Então, o animalzinho tá lá, tá com um tiquezinho estranho, pisca o olhinho umas 3 vezes, volta ao normal. E isso é uma crise, na hora que vai ver, é uma crise epiléptica. E só porque ela é focal não quer dizer que ela não seja tão grave quanto uma crise generalizada, que é essa, que é a convulsão que a gente está acostumada. E essas crises, elas podem ser por diferentes motivos. Então, às vezes, um problema grave, um tumor cerebral, por exemplo, que é uma doença grave, ela pode causar uma crise focal, que aparentemente é mais leve. E pode começar com uma crise focal e aí ele pode evoluir essa crise focal, depois virar uma crise generalizada. Geralmente é o que acontece. Começa com as focais, às vezes o tutor em casa não percebeu ou acha que é normal, ou, enfim. E na hora que vê, corre para lá quando o animal já está em crise generalizada. E aí, se for um tumor, às vezes está tarde para a gente Exatamente. resolver o problema. Uhum. E aí você tocou num outro assunto também aí, que eu pesquei aqui, a questão do comportamento, né? Uhum. Então, o comportamento do paciente, ele também é algo para o neurologista avaliar. Também está dentro da área que o neurologista trabalha, né? Sim, alterações comportamentais, às vezes, são os primeiros sinais de que tem algo errado no cérebro, né? A parte relacionada a esse equilíbrio de comportamento é a parte mais frontal aqui do cérebro. Aqui bem assim no início. Então, às vezes, quando a gente vê até mesmo em humanos, quando tem um trauma, às vezes a pessoa a gente vê muito caso, a pessoa bateu a cabeça, que muda completamente o comportamento daquela pessoa, que era mais calma, se torna mais agressiva, se torna, às vezes, até mesmo abusiva, por causa de uma lesão neurológica. E a mesma coisa acontece com o animal. Aquele cachorrinho que era manso a vida toda, agora começou a ficar bravo, começou a querer morder as pessoas. Ou um animal que sempre foi agressivo, do nada ficou manso, né? Às vezes o pessoal, quando fala alteração comportamental, as pessoas também só pensam no animal agressivo, mas às vezes é um animal que tá manso demais, um animal que tá bobo, que não reconhece os donos, que a gente chama ele, parece que ele não tá entendendo onde é que ele tá. Tudo é um sinal de que algo pode estar errado no cérebro. Seria qualquer tipo de alteração comportamental já mostra para o tutor que aquele paciente não está, né, que o pet dele não está nas condições normais dele. Exatamente. Né? Mas é claro que algumas alterações comportamentais não quer dizer que é neurológico, né? A gente vê, às vezes, um animal está agressivo porque ele está sentindo dor em algum lugar, ou ele está ansioso por algum motivo, um animal com ansiedade, não necessariamente ele tem uma lesão neurológica, né? E sim é uma coisa comportamental, mas seria algo mais puxando para a psiquiatria, né? A gente não tem a psiquiatria na veterinária, mas é uma coisa mais puxada para esse lado. E os pets ali, os cães, os gatos, eles também têm os problemas iguais aos nossos, assim? Depressão, esse tipo de problema sociológico, digamos assim, tem. social. São difíceis da gente diagnosticar, né? Porque eles não falam, então é difícil a gente diagnosticar. Mas a gente vê muito paciente com ansiedade de separação, aquele cachorro que não consegue ficar longe dos donos, né? Animal que às vezes perde o tutor morre, os outros familiares percebem uma mudança muito grande no comportamento daquele animal. Então, isso com certeza tem casos. E existe tratamento? Ou uma forma de minimizar isso, de auxiliar, né, o pet? Tem. Às vezes, principalmente quando se trata de perdas, às vezes é mais com o tempo, com o manejo, levar o animal... Não necessariamente medicamentoso, mas mais um manejo em casa mesmo. Comportamental, sair para passear. Porque às vezes o animal é muito ansioso, porque ele fica o dia inteiro em casa, não brinca. Então, às vezes, só tem aquilo ali, né? Só tem um dono para... Então, quando o dono sai da casa, ele não tem mais nada para fazer. Então, às vezes, a gente sempre tentar fazer um manejo primeiro, para depois a gente começar a entrar com o medicamento. E esses medicamentos podem ser ansiolíticos, antidepressivos. Depende muito do quadro.
E a gente fica imaginando, né? A parte neurológica, o cérebro, né? É um mistério, né, para todo mundo. E como que vocês conseguem, vocês neurologistas, né? Porque vocês se valem de quais ferramentas para chegar a um diagnóstico? Claro que isso vai, imagino eu, vai depender de caso a caso, mas a gente vê, um clínico usa um hemograma, usa um bioquímico, né? Um ortopedista, ele usa um raio-x, usa uma tomografia, e o neurologista? O neurologista, ele se vale de quais ferramentas hoje, o que tem para auxiliar? Talvez a principal ferramenta dele, a básica de tudo, é o exame neurológico. Então, eu falo que é muito difícil fazer uma consulta neurológica à distância. Então, porque eu preciso ver o paciente. Ou ter alguém que eu confie, que saiba fazer o exame neurológico para eu poder localizar. Exame físico ali. Exame físico, pôr a mão. Ver o paciente andando, ver como que é a consciência do paciente, fazer os testes neurológicos. Nisso eu já consigo, dependendo do caso e dependendo do histórico, né, como que aconteceu, se foi aos poucos, se foi de uma vez ou outra, eu conseguindo essa informação, eu consigo pensar numa principal hipótese e pedir os exames de acordo com essa hipótese. Geralmente eu começo com os exames básicos, né, hemograma, bioquímico, porque que nem eu falei, às vezes pode ser uma coisa secundária, pode ser um outro problema em outro sistema que está afetando o sistema nervoso. Mas caso seja uma coisa mais neurológica mesmo, uma coisa no cérebro, geralmente eu peço ou a tomografia, também temos ressonância magnética, né, que seria o padrão ouro, mas aqui em Minas a gente não tem um aparelho de ressonância magnética. Então a gente usa a tomografia, que também é um exame que dá bastante informação pra gente, né? Teve um professor meu que falou que 90% dos problemas neurológicos a gente consegue ver com a tomografia, 99% com a ressonância. Então, assim, até que é uma porcentagem próxima uma da outra, né? E dependendo com a coleta de líquor. O líquor, que é esse líquido que fica ao redor, tanto de cérebro quanto de medula. E às vezes nesse líquido a gente consegue pegar uma bactéria, um vírus, uma célula inflamatória, uma célula neoplásica. E na tomografia a gente consegue ver tumores, consegue ver áreas de isquemia, áreas de hemorragia, áreas de hérnia de disco. Então, assim, por que não dá pra gente fazer isso só com raio-x e ultrassom? Porque o sistema nervoso ele é totalmente protegido por ossos, né? Então a gente às vezes bate um raio-x, a gente vai ver o osso. É claro que dependendo do caso, o raio-x ele é usado. Por exemplo, se um animal caiu, eu quero ver se o crânio quebrou, dá para fazer isso por raio-x. Mas eu, por exemplo, não consigo ver se tem uma hemorragia dentro do crânio. Então eu precisaria de um exame de imagem mais específico, que seria a tomografia, né? E hoje, esses exames, digamos assim, como você disse, a ressonância não tem em Minas, né? Tomografia tem algumas em Minas. Qual que é a aceitação do tutor hoje? O seu cliente, quando você mostra para ele essa necessidade, né? Porque uma ferramenta importante para se chegar a um diagnóstico, e ali é uma vida que está ali, né, em risco, e que a gente, você como técnica, né, você como uma pessoa especializada na área, você tem conhecimento de que aquele exame pode ser definitivo para a solução do problema, né? O tutor, ele recebe isso bem, varia? Varia. Porque, querendo ou não, são exames que são mais caros, né? A tomografia tá ficando mais ou menos por volta de R$1.000, dependendo. Depende muito do tamanho do cachorro, do porte, de quantas áreas que precisa, mas é um exame que fica mais ou menos por volta de R$1.000. A ressonância já fica por volta de R$2.500, R$2.000, R$2.500. Então, às vezes, é difícil a gente ver uma aceitação, porque a pessoa às vezes, realmente não tem o dinheiro, né? Mas é o que eu sempre falo para todo mundo, o melhor tratamento é ter um diagnóstico certo.
Porque o que eu faço, o exame neurológico, a anamnese, eu faço é uma hipótese. Essa hipótese pode estar errada como qualquer outra hipótese, né? É igual qualquer outro diagnóstico, né? Você nunca chega e fala, isso é isso de cara, né? Você tem ali 2, 3, 4 doenças ali que são similares, né? Que tem sinais e sintomas similares. E aí chega um momento que a gente começa a fazer, às vezes, exclusão, né? É exclusão. Ou um diagnóstico que chega e fala, não, é isso mesmo, né? Então, assim, na neurologia é uma área que é difícil a gente falar com certeza. Tem algumas doenças que o diagnóstico definitivo só vem depois da morte do animal na necrópsia. Então, a gente trabalha muito com essa parte de hipótese, mas quanto mais eu conseguir afinar o meu diagnóstico, isso já me ajuda muito. Mesmo que eu não consiga confirmar o que eu estava pensando, eu já consegui excluir outras causas, já me ajuda muito, né? Então, quando eu faço uma tomografia, por exemplo, estou pensando numa doença inflamatória. Na tomografia não veio nada que confirme essa minha suspeita, o que pode acontecer e que é comum acontecer em doenças inflamatórias, pelo menos eu sei que não é um tumor. Você já descartou várias outras hipóteses que estavam ali gerando dúvida no seu raciocínio médico. E coisas que às vezes me atrapalham no meu tratamento, porque eu ter dúvida se tem uma outra causa me atrapalha, porque tem doenças que eu preciso entrar com drogas imunossupressoras. E eu fico, ai meu Deus, será que tem uma sinomose? Como que eu vou imunossuprimir um animal que às vezes pode ter sinomose? Então, às vezes eu fico de mão atada por não ter um diagnóstico. E é uma coisa que eu tento passar muito para os tutores em relação a isso, porque muitas vezes eles não querem fazer os exames por algum motivo pessoal, e eu tento falar, então vamos tentar entrar com medicamento, mas não é o ideal. Porque eu posso piorar a situação do seu cachorro, né? E isso eu acho que é muito complexo, né? Porque a veterinária ela está evoluindo, os profissionais eles estão evoluindo, eles estão buscando conhecimento técnico específico, estão se especializando em áreas específicas. E às vezes o tutor ele olha e ele tem um padrão de comparação muito ultrapassado. Pode acontecer, né? A pessoa fala, nossa, mas antes eu fazia isso e hoje estão me pedindo um tanto de coisa aqui, tanto de exame, um tanto de... Bom, quanto mais conhecimento a gente tem, maior é a nossa responsabilidade. Exatamente. Não é? Pois tipo, a consulta especializada era um pouco mais cara, né? Então, eu me sinto na minha obrigação de eu dar uma resposta ao tutor. Ele veio para mim porque ele não está procurando algo que outros médicos não conseguem fazer. Mas não é matemática também. Mas né? não é matemática. Não tem eu preciso de resultado, 2 mais 2 são 4. Exatamente. Né? Você tem eu preciso várias hipóteses. Várias ali, hipóteses. Né? Tem alterações que podem mimetizar outras. Por exemplo, pegando de um caso recente. Um animalzinho chegou com muita dor no pescoço, cachorrinha mais velha. E foi uma coisa relativamente rápida. Foi piorando em questão de uma semana. E logo em questão de dias, ela ficou tetraplégica. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça, uma coisa rápida, súbita, desse jeito, é uma hérnia de disco. Eu falei, minha principal suspeita é uma hérnia de disco. Seria bom a gente fazer a tomografia para confirmar, mas também tem outras hipóteses, doenças inflamatórias, tumores, enfim, mas talvez não seja, são outras, são causas menos comuns. Beleza, foi para tomografia, a tutora descobriu um tumor enorme na região de pescoço. Então, assim, não era hérnia de disco, era um tumor. Estava dentre minhas hipóteses, mas não era a principal. Você sabia o local da lesão, você sabia o local da alteração, que foi a sua função e foi descoberto no exame físico. Exatamente. Mas o tipo de alteração ele poderia variar. Isso a gente consegue só com exame complementar, né? E a neurologia, então, ela acaba conversando com várias outras áreas, né? Sim. Porque aí a gente tem uma alteração... Por imagem, uma alteração pode ser... Você pode ter uma alteração neurológica, mas ela pode vir da área de oncologia, ela pode ser um tumor. Pode ser um tumor. Ela pode vir da área ortopédica,
pode vir da área ortopédica, pode vir da área cardiológica, metabólica, pode vir tudo. Então, assim, pode vir tudo. E geralmente eu tenho paciente que às vezes eu encaminho para outros veterinários de outras especialidades, animal que tem problema renal, que está fazendo a pressão aumentar muito e isso causou um AVC. Então, às vezes são várias especialidades, vários profissionais trabalhando juntos em um único animal, né? É muito interessante. Para mim, continua muito obscuro, distante da minha realidade, do meu conhecimento, mas é gratificante para a gente saber que tem profissionais na veterinária que estão buscando aí essa evolução de conhecimento. Uhum. Foi muito bom aqui a nossa conversa, eu acho que Obrigada. É enriquecedor, eu acho que para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo também, né? Porque a gente também está via Spotify ali, o nosso Petcast. Eu queria agradecer sua presença e eu queria que você usasse aqui nosso espaço para fazer aí a sua propaganda, né? Depois o Raul coloca para nós aqui o seu Instagram. Eu uso mais o Instagram, não sou muito de postar, vou começar a postar mais. É só procurar lá Zaira Chagas, Zaira com Y. Vocês vão me encontrar lá, não tem muita gente com esse nome, então... E você está à disposição para colegas? Como é que precisou? Tem dúvida? Manda mensagem. Pode mandar mensagem. Sou super de boas em relação a isso. Não sou de ficar escondendo as coisas. Se tiver dúvida, respondo. Se eu vejo que é necessário realmente uma consulta, vou pedir uma consulta. Tutores também, se tiver alguma dúvida em relação ao que pode ser feito. Também pode entrar em contato. Então... E para quem quiser encaminhar o paciente, para quem quiser mandar, hoje você está em Divinópolis? Estou em Divinópolis, na VetPet de Divinópolis, atendo geralmente na parte da tarde, todos os dias na parte da tarde, mas a consulta agendada, às vezes eu consigo agendar também na parte da manhã, para às vezes até ficar mais tranquilo, eu conseguir fazer com mais calma uma consulta neurológica. Pode agendar também de manhã. Então, pessoal, doutora Zaira está à disposição. Vocês veterinários aí, colegas, que quiserem procurar por ela ali via Instagram, manda lá um direct para ela, troca telefone, começam a fazer a rede de contatos aí para todo mundo sair beneficiado, principalmente o paciente. E para você, tutor, que precisar, a doutora Zaira está lá à disposição em Divinópolis. A gente não tem muitos neurologistas, né, na veterinária, então a gente fica feliz aí com a disponibilidade da doutora Zaira. Muito obrigado por... Obrigado a você, obrigado pelo convite. Obrigado por compartilhar com a gente aí tanto conhecimento. Valeu. Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.